Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Quem são os falsos apóstolos citados na Bíblia? Antes de entrar nesse tema, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no meu canal? A sua inscrição me ajuda a anunciar a palavra do Reino de Deus. Seu like, seu comentário também é muito importante. Me segue nas outras plataformas. Hoje iremos meditar no livro de Judas, não Iscariotes. Aqui na palavra do Senhor, a Bíblia diz que Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Você já analisou o seu chamado? Você está ciente que Jesus está te guardando de todo o mal? Se sua resposta for sim, cuidado com os falsos apóstolos. Hoje vamos falar dessa realidade, que desde antigamente já acontecia no tempo dos apóstolos do Senhor Jesus. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Os falsos ensinadores. Aqui no verso 3 de Judas, ele escreve: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem. Judas incentiva nossos irmãos a não parar. Continue buscando pela salvação e por Jesus Cristo, o Filho de Deus, e pela fé de uma vez por todas, confiada dos santos. Judas escreve orientando aos irmãos e dizendo: pois certos homens já estavam sentenciados há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com aquilo que estamos aprendendo, porque Jesus não nos ensinou a conquistar coisas terrenas, mas sim coisas do reino celestial, que Deus preparou para todos nós. Sei que é necessário ter a nossa vida terrena em dia, buscar nosso alimento, estar sempre em dia com nossas dívidas, mas precisamos entender que isso é um mantimento passageiro. Essa vida vai acabar em breve e daremos continuidade em uma nova vida eterna do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos nos afirmar em Jesus Cristo, pois essa é a vontade dele e devemos cumprir isso em nossas vidas. Mas existem muitos falsos pastores e muitas falsas doutrinas que incentivam a igreja a andar pelo caminho errado, e as pessoas estão se desviando do caminho da salvação e entram pela porta larga e não conseguem mais encontrar a porta estreita. Trocaram o amor que Jesus ofereceu por nós pelo dinheiro. Estão matando o novo e ressuscitando o velho homem. E se a gente não buscar em prol da nossa salvação, esses falsos líderes não vão se preocupar com você e nem com a sua salvação. Para eles o dinheiro é tudo. Desprezam o conhecimento do nosso Deus e ensinam o mundo a ficar rico, ou seja, se preparar para ser destruído. Acorda, Igreja Santa, povo eleito do nosso grandioso e glorioso Deus. Não deixe esses mentirosos que estão infiltrados no nosso meio contaminar o coração de vocês com mentiras, porque no futuro vocês vão ser destruídos junto com eles. No verso 5, Judas diz: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Está vendo, meus irmãos? A palavra confirma quando estamos falando da verdade. Você acha que Deus é injusto para dar o filho em troca do seu povo e depois ensinar o povo a buscar por coisas materiais em troca da vida eterna? Ele deu o filho em troca do seu povo. O Senhor não deu o mundo em troca da criação. Ou seja, se Deus quisesse algo material, Ele não enviaria o Filho em troca de nós. Por isso é importante ficarmos muito atentos naquilo que estamos buscando. Se buscarmos as coisas do mundo, pereceremos junto com o mundo, mas se buscarmos as coisas espirituais, permaneceremos firmes e vivos junto com Jesus Cristo. Aqui no verso 6, Judas também orienta os irmãos sobre os anjos rebeldes que se desviaram e não conservaram suas posições de autoridade. Observem: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Agora me responde essa pergunta: você tem autoridade através do nome de Jesus para expulsar os demônios, falar nova língua, pegar nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não sofrer dano algum, e pôr as mãos sobre os enfermos e os curá-los? E por que você teve a mesma atitude que esses anjos tiveram? Largou sua posição e abandonou sua autoridade e não deixou o Espírito Santo reinar na sua casa.
Hoje você vive através de coisas que irão se arruinar na destruição da terra. É isso que você quer? Sonhar com a riqueza do mundo e quando você acordar para a realidade se deparar com a destruição e a ruína? Pois essa vida é apenas um sonho. A vida verdadeira e a realidade está lá no reino do nosso Deus. Viver com Jesus e precisamos acordar para viver essa realidade. Aqui no verso 8 Judas fala: da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Meus irmãos, precisamos trabalhar e buscar por essa realidade, porque já não sabemos que o fim se aproxima e sabemos que todos os projetos dos homens serão destruídos, mas os planos do Senhor prevalecerá para sempre. Pois Jesus disse em João 9,39: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqui Jesus se refere à cegueira espiritual que nos impediam de ver e de conhecer os mistérios de Deus. Hoje conseguimos enxergar e compreender esse mistério. Meus irmãos, precisamos prestar muita atenção nos textos e nos ensinamentos da Bíblia. Até o arcanjo sabe que o juízo pertence ao Senhor e fala para Satanás que o Senhor o repreenderá. Então cabe a nós simplesmente focar nos caminhos e nos ensinos de Jesus Cristo, pois por ele hoje conseguimos até as trevas repreender em seu nome. No verso 10, Judas continua escrevendo: todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Meus irmãos, é isso que devemos compreender. Pelo simples fato de eu querer entender as coisas do meu próprio jeito e da maneira que eu penso, eu acabo fazendo com que o Espírito Santo de Deus não consiga operar a obra do Senhor Jesus em mim. Vemos que Caim ofereceu coisas terrenas para Deus, e isso não lhe agradou. Abel ofereceu obras do Espírito, e isso agradou a Deus. Por isso, Deus requer de nós a busca espiritual e não material ou carnal. Nesse tema, a intenção é levar ao seu conhecimento o que o Senhor requer de cada um de nós. Não é carro, não é casa, não é ouro, não é prata, muito menos riquezas ou mansões. Ele quer o amor, a obediência e o cuidado com os mais frágeis. Lembra do que Jesus disse em João 13,31? Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. No amor não há interesse. Quem ama ajuda, acolhe e considera. Por isso vamos fazer o que Jesus fez, ensinar como Jesus ensinou. Aqui no verso 12, Judas fala: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Que coisa, meus irmãos! Se assim são considerados esse tipo de líderes, imagina seus seguidores. Olha como eles comem, de uma maneira desonrosa. Lobos devoradores, urubu em meio à carniça. Judas ainda os chama de pastores, mas que cuida apenas dele mesmo. Nuvens sem água, ou seja, não oferece nada e nem oferta a ninguém. Pastores considerados como rochas submersas, corações endurecidos, árvores de outono sem fruto e 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Muito triste ler isso, saber que não apenas hoje, mas já antigamente já existia esse tipo de líderes. Judas escreve que eles são ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre o mais densas trevas. Cuidado, igreja, porque a sentença já está declarada. Se para o professor que ensinou de maneira inadequada, imagina para o aluno que aprendeu tudo errado. O final de ambos será o mesmo, mas isso já foi profetizado lá atrás. Olha o verso 14. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as suas palavras insolenes. Os pecadores ímpios falaram contra ele. Viu aí, queridos? Tem gente falando e agindo contra o Senhor.
E cuidado para você não cair nesses discursos perversos e de mentiras, porque o Senhor vem e vai cobrar a verdade de cada um de nós. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesses, chamados a perseverança. Você convive com esse tipo de situação? Então corre aqui para o livro de Judas e leia o que ele fala sobre isso. Saia desse meio, porque esse lugar não te pertence. Encontre o caminho da verdade, onde quem vai te aceitar e cuidar de você, com certeza não irá te acolher por interesse, mas sim por amor. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que perseguirão seus próprios desejos. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenha compaixão daqueles que duvidam. Vamos continuar buscando firmemente pelo Senhor Jesus em nossas vidas. Tendo em nosso coração e em nossa vida que Jesus é o único caminho e o único motivo para chegarmos até o nosso Deus. Quero que o Espírito Santo guarde os seus caminhos e que você, assim como eu também, consiga permanecer até o fim, crendo que logo estaremos do lado daquele que nos chamou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outros, salve-se arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Uma oração de louvor, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês.